Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos encerrar sobre a temática, né, da tabela periódica, finalmente. Então hoje a gente vai ver algumas propriedades da tabela periódica. Como a gente já viu na última aula, né, que vocês leram sobre o raio atômico. Então vamos lá. A classificação dos elementos químicos, suas propriedades químicas e físicas. Então, na tabela periódica a gente tem os elementos representativos e os de transição. Então, na tabela, a gente está observando aqui, os elementos representativos são os que estão de roxo, que são o grupo 1, 2 e do grupo 13 ao grupo 18. E os elementos de transição são todos esses que estão de amarelo. Então, um bizu aqui, os elementos representativos são os da camada S e P. E os de transição é os que estão subnível F e D. Beleza? D e F. Bom, então aqui, como já foi lido, né, essas imagenzinhas eu peguei do livro de vocês. Então a gente tem aqui a representação dos metais, que são tudo isso aqui de azul, são os metais. Ok? A gente tem os não metais, que são também conhecidos como os ametais, que são esses elementos aqui que estão em vermelho. E os gases nobres, que são os gases que não se misturam. Beleza? O hidrogênio, tá aqui branquinho, halone, né? Ele não é nem metal, nem ametal, nem gás nobre, ele é só o hidrogênio. Ele não participa de família, de grupo, não tem nenhum nome diferente para ele não, ele é o hidrogênio, certo? Então aqui, numa questão lá do exercício da semana passada, eu perguntei sobre metais, né? Então a gente tem um exemplo aqui de vários metais, né? Ouro, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, cada um tem uma função diferente, suas propriedades, tem uns que são mais maleáveis, mais molinhos, outros mais duros, outros são melhores de condutores de eletricidade, né? O cobre é um metal, o cobre tá aqui, é um metal muito bom para conduzir eletricidade. A gente também tem aquele metal mercúrio, que é o único metal que é encontrado no estado líquido, e os demais metais todos no estado sólido. Então a gente tem algumas propriedades periódicas, dentre elas o raio atômico, né, que já foi visto na última aula sobre o raio atômico. E como seria, por quê, né? O que é o raio atômico? O raio atômico é a distância entre... Aqui a gente tem dois átomos, certo? E aqui um núcleo para o outro, certo? Então, o que é o raio? É a metade dessa distância até o núcleo de um átomo, né? Quando dois átomos estão na ligação, então é a metade da distância entre os núcleos. Então, só isso aqui, ó, que eu tô riscando mais de vermelho. Deixa eu mudar de cor. Eu vou pintar de azul, certo? Matematicamente falando, quando a gente tem uma circunferência, a gente tem aqui o centro, vamos imaginar uma pizza, né? Ó, essa distância todinha aqui chama-se diâmetro. E a metade dela, ou seja, daqui do centro até aqui, chama-se raio, certo? Então, por isso que é o nome raio atômico. Como essa tendência desse raio atômico na tabela periódica, como essa variação dele. Todos esses elementos, ó, que estão na mesma família, eles têm propriedades físicas e químicas e físicas, características bem parecidas e bem próximas. Então, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda, como eu estou fazendo aqui já embaixo, certo? Ó, ele vai crescendo, aqui tá pequenininho, aqui vai aumentando, ó,
Aqui ele vai aumentando. Todos aqui vão aumentando nos períodos, ó. Então, da direita para a esquerda, ele aumenta. E ele aumenta de cima para baixo, como tá essa setinha aqui, ó. Certo? Vamos observar aqui nessa família. Ele tá crescendo, ó, na medida que vai descendo as famílias, ok? Então, vamos perguntar como é que cresce o raio atômico. No período, da direita para a esquerda. E de cima para baixo, nas famílias, beleza? É só imaginar essa setinha aqui, ó. Faça um desenho no caderno da tabela periódica, só faça o quadradinho aqui assim, arrodeando, e bota a setinha, para nunca esquecer. Então, a gente tem a energia de ionização, outra propriedade periódica. Que danado é isso? Ó, energia de ionização é a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo isolado. Lembra lá quando eu falei lá sobre o modelo atômico, né? Que, por exemplo, tinham várias camadas aqui de um átomo, certo? Aqui é o núcleo. Aí, se você tivesse um elétron aqui, por exemplo, certo? E ele recebesse uma quantidade de energia, esse elétron não ia sair, certo? Ia diminuir esse raio, então ia ficar só aqui assim, ia diminuir o átomo, certo? Então, tecnicamente, iria diminuir o seu raio. Então, se esse elétron daqui ele vai sair, então ele recebeu, né, energia de ionização. Ó, existe uma atração entre os elétrons que estão aqui, certo? E os prótons que estão no núcleo. Por que essa atração? Porque a carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. Então, os opostos se atraem. Beleza? Só para lembrar isso aí, porque é quando a gente chegar um pouquinho mais. Ó, então, quando a gente chegar aqui embaixo nessas setinhas, o raio atômico, ó, aqui ele não cresce da direita para a esquerda e aumenta de cima para baixo. Então, por que a energia de ionização ela é o contrário? Porque essa energia de ionização é justamente essa energia para retirar esse elétron. Então, se eu tirei esse elétron daqui, esse raio vai diminuir, certo? Você tá vendo aqui, ó. Eu não circulei aqui de azul, eu circulei só esse vermelhinho aqui, ó. Tô circulando só ele. Eu não diminuí o raio, isso aqui morreu. Deixa eu pegar a borracha. Pronto, isso aqui morreu, certo? Se eu já tirei o elétron, então o tamanho do átomo diminuiu. Se ele diminuiu, essa atração entre a carga negativa e positiva, ela aumenta. Então, ele vai ficar muito mais próximo e muito mais forte. Então, precisa de uma energia de ionização mais alta para poder retirar esses elétrons. Ok? Vamos aqui. Então, a gente tem várias energias de ionização. Então, na medida que o raio atômico diminui, aqui novamente, na medida que o raio atômico diminui, pronto, aqui ele está aumentando, ó, daqui para cá. Se ele está diminuindo daqui para cá, então aqui ele está bem pequenininho o raio. Se ele está bem pequenininho, significa que essa atração é muito forte, muito forte. Então, se essa atração é muito forte, eu vou precisar de uma energia de ionização muito alta para poder retirar esse elétron da eletrosfera, nesse caso aqui, ok? Espero que tenha entendido. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização, certo? E a gente tem várias energias de ionização, né? O átomo, quanto mais você retira elétron, mais de energia você vai precisar. Então, aqui, ó, por exemplo, o sódio, ele tem primeira energia de ionização, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7 energias de ionização. Então, percebe que sempre vai aumentando, ó. Sempre vai aumentando. 6.000, 9.000, 13.000, 16.000, 20.000. Então, toda vez que eu retiro um elétron, daqui,
e esse raio diminui, essa atração vai aumentar. Se essa atração vai aumentar, vai ser mais difícil de retirar. Então, eu tenho que colocar mais energia. Ok? Super simples, espero que tenha entendido. E a gente chega em eletronegatividade. Eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a tendência do átomo para atrair elétrons. Ela acontece quando o átomo está numa ligação química covalente, ou seja, o compartilhamento de um ou mais pares de elétrons. Ligação química covalente, iônica, metálica, a gente vai ver no próximo assunto. Mas o que é importante saber agora? Que a eletronegatividade é a tendência do átomo a atrair elétrons. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho flúor. O flúor aqui, os gases nobres morrem aqui, tá? Os gases nobres não tem isso não, porque a eletronegatividade, ela é a tendência do átomo para atrair elétrons em uma ligação química, mas os gases nobres não fazem ligações. Eles são gases nobres, eles estão sozinhos ali, eles não se misturam com ninguém. Certo? Então, vamos dizer que aqui é o flúor. É o flúor, se eu não me engano, o último elementozinho aqui. Flúor, cloro, bromio, os halogênios. Certo? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ou seja, ó, tá aqui crescendo, certo? Tá aumentando essa eletronegatividade. Se tá aumentando, ele tá criando mais força. Então, se você misturar o flúor com um elemento que tá aqui, por exemplo, vamos botar um elemento aqui. Não sei nem se consegue juntar, né? Por conta da ligação química, mas vamos supor que eu vou juntar. O flúor, tá aqui, eu vou botar de verde agora, aqui, ó, flúor com esse elemento aqui, certo? Esse elemento, não, eu vou colocar um aqui embaixo, pronto, eu vou colocar um aqui embaixo, porque aqui é aqui vai aumentando, certo? Tô entendendo, né? Aqui vai aumentando e aqui aumenta também. Então, aqui ele é muito eletronegativo e aqui é pouco eletronegativo, esse átomo daqui. Se eu juntar esses dois em uma ligação, certo? O flúor vai ser muito mais forte de puxar o elétron desse daqui, certo? Entenderam? É como se fosse assim, é como se fosse um ímã. Pronto, é como se fosse um ímã. Só que esse ímã do flúor é muito mais forte, será muito mais forte do que esse daqui de baixo, certo? Então, o flúor vai puxar o elétron para ele mais rápido. Bom, basicamente é isso, tá? Quando a gente chegar em ligações químicas, a gente retoma essa questão da eletronegatividade, vocês irão entender melhor sobre isso, beleza? Bom, minha gente, a nossa aula foi super simples e rápida hoje, e é isso. Próxima semana a gente vai começar com um novo assunto sobre ligações químicas. Então, espero que tenha entendido e vão lá na atividade do link do Google Forms e respondam o exercício e me dê um retorno, beleza? Qualquer dúvida, estou por aqui. Obrigada e boa noite. Agora, o problema é sair daqui.